Vamos lá então, pessoal. Prazer ter todos aqui. Sei que tem mais gente entrando, então a gente vai dar um início um pouquinho ali, explicando um pouco algumas coisas antes de entrar no assunto. Primeiramente, muito bem-vindos ao webinar Cyberataques, como proteger dados pessoais e estar à frente de fraudes digitais. Eu sou o host de vocês hoje, meu nome é Victor Oliboni, sou Customer Success Manager aqui na Asian e vou estar junto com o Jonas e o Thiago participando desse webinar. Antes de entrar no assunto, alguns avisos importantes sobre a programação do evento. Essa palestra vai ser gravada, tá? E vamos dividir ela em duas partes. Primeiro será a apresentação dos nossos palestrantes, como eu disse, vai ser gravado, e depois iremos disponibilizar o material para vocês através da mesma landing page que vocês utilizaram para se inscrever neste webinar, tá? Então não se preocupe, a gente vai enviar o link para vocês por e-mail. Já a segunda parte vai ser perguntas e respostas. Então, sinta-se à vontade de mandar suas perguntas durante o webinar, pelo nosso Zoom, pelo chat do Zoom aqui, que eu vou coletando elas, levanto essas perguntas para o Jonas e para o Thiago ao decorrer ou ao final do webinar. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre os palestrantes. Hoje comigo temos o Jonas Ferreira, ele é Solutions Architect Specialist aqui na Asian. O Jonas tem mais de 12 anos de experiência na área de tecnologia, atendendo necessidades de empresas da área de varejo e financeira. Ele apoiou ativamente na mitigação e correção de vulnerabilidades e ameaças durante esse tempo. Na Asian, está desde 2018, ele ocupa o cargo de Solutions Architect Specialist e foi responsável pela integração de aplicações de clientes na plataforma de Edge Computing. Jonas tem um objetivo profissional de apoiar as pessoas e empresas a alcançar os seus objetivos ao mesmo tempo de colaborar para o desenvolvimento da sociedade mais segura. Então, prazer imenso estar aqui contigo, Jonas. Perfeito, obrigado, Victor. Já do lado da Axor, a gente tem o Thiago Bordini. O Thiago tem mais de 20 anos de experiência no mercado de inteligência cibernética, atuando com análise e prevenção de ameaças e fraudes e disseminação de conteúdo educativo sobre o assunto para profissionais de empresas. Ele é coordenador técnico da pós-graduação em Cyber Threat Intelligence e professor dos cursos de pós-graduação em Cybersecurity e Forense Computacional no IDESP. Membro do High Technology Crime Investigation Association e membro da organização de Security Besides São Paulo, mentor de Cybersecurity Girls. Prazerzão, Thiago, e é contigo. Prazer, Victor. Bom dia a todos. Prazer estar aqui com vocês hoje. Bom, vamos dar início ao nosso bate-papo já? Todo mundo aí? Podemos dar sequência. Show de bola. Deixa eu só compartilhar aqui na tela. Na hora que vocês estiverem vendo aí, já me avisem. Tudo certinho? Estão vendo minha tela? Show de bola. Bom, a ideia é mais fazer um bate-papo aqui com vocês, junto com o pessoal da Asian, explicar um pouco de como que a gente consegue proteger dados pessoais e como que está o cenário de fraudes, como que os criminosos conseguem acesso às nossas informações e realizar alguns ataques aí à infraestrutura de algumas empresas, tá? Então, é um bate-papo bem sossegado. Vão mandando suas perguntas ali, como o Victor colocou, e ao término da apresentação a gente vai respondendo todas elas. Antes da gente começar a falar um pouquinho do cenário atual, né? A ideia é a gente comentar um pouco aqui sobre os principais problemas. A gente percebe que hoje os ataques, por mais que eles tenham ali coleta de dados pessoais, informações corporativas ou o que a gente chama de enriquecimento de dados, o last mile, né, o resultado disso vai ser fazer dinheiro em algum momento. Seja o próprio atacante fazer isso ou ele vender essa informação para um terceiro atacante ali aplicar algum golpe ou revender esse tipo de informação para um terceiro. O outro ponto que a gente percebe é a facilidade que os atacantes têm hoje para fazer esses processos, tanto de enumeração, né, de informação, quanto de enriquecimento de dados. Então, às vezes ele consegue um CPF em um determinado ambiente e com base nesse CPF ele consegue levantar mais informações daquela vítima mais à frente.
ou um e-mail, e aí ele liga com o telefone, liga isso com o CPF e consegue fazer toda a atribuição. Isso hoje é muito fácil por parte dos atacantes, a gente vai ver um pouquinho disso mais à frente. Uma outra característica que a gente observa no nosso dia a dia é que os ataques hoje eles passam por múltiplas técnicas de ataque. Ou seja, ele começa com um e-mail falso, depois vai para um spear phishing, depois ele vai para uma instalação de malware, depois coleta de informação. Ou seja, dificilmente a gente tem ataques hoje que o atacante utiliza uma única técnica e já consegue o resultado que ele espera, já alcança o objetivo dele. Em geral, isso tem uma série de outras implicações, uma série de outras técnicas em conjunto para lograr êxito. Uma característica muito forte aqui, principalmente na América Latina, é que os ataques utilizam muito engenharia social. Então, isso, de certa forma, é bom e é ruim, né? O lado bom é que os ataques nessas regiões, tecnicamente, eles não são tão sofisticados, mas no storytelling da engenharia social é bastante interessante, bastante complexo. E quando a gente olha o cenário fora de América Latina, é o inverso disso, né? A gente tem ataques tecnicamente muito sofisticados, mas eles falham bastante no storytelling da engenharia social. E uma característica que vem crescendo bastante desde o final do ano passado para cá é a utilização de malwares do tipo credential stealers, que são malwares que coletam credenciais de usuários em plataformas. Então, basicamente, esse malware ele coleta todas as credenciais, né, todos os usuários e senhas que vocês utilizam em qualquer site, seja em um dispositivo móvel ou em um desktop ou notebook, enfim. E eles ganham dinheiro vendendo esses logs com essas informações. Hoje, para vocês terem uma ideia, a gente coleta por dia algo em torno de 3 milhões de credenciais extraídas desses logs de malware. Então, é um volume de vítimas bastante alto. Então, e aí, uma das grandes perguntas que a gente tem para responder junto aos clientes, e acho que todo mundo já se fez essa pergunta, é: mas como o pessoal consegue tanta informação minha? Ou seja, como que o cara sabe que eu tenho conta em determinado banco para me mandar um SMS falso? Como que ele sabe o meu CPF? Como que ele consegue o meu número de telefone? O meu nome completo? E a ideia aqui é mostrar um pouquinho como que ocorre esse processo. Então, o primeiro ponto, e acho que esse é um dos grandes kick-off dos atacantes hoje aqui no Brasil, foi o mega vazamento que teve no início do ano passado, onde aí vazou mais de 210 milhões de CPFs. Isso ficou público, então qualquer pessoa na internet consegue essa base contendo o nome, o CPF, a data de nascimento e o sexo, ou seja, são 4 informações bastante relevantes aí para a prática de diversos golpes. E essa base de dados, ela foi vendida na época, né? Estava sendo comercializada pelo atacante, mas hoje ela já você encontra ela até gratuitamente na internet, nem Deep Dark Web, a gente está falando de Surface mesmo, é facilmente encontrado essa base de dados, e isso é um grande ponto de partida para eles fazerem o processo todo de enriquecimento de informação, né? Ou seja, a partir do seu CPF, eles conseguem enumerar muito mais informações a seu respeito, ali, como o número do telefone, um e-mail atribuído. Tá? Acho que todo mundo também passa por alguns descuidos e acaba fornecendo informações, então eu trouxe alguns exemplos aqui, aquele velho clássico golpe do WhatsApp, né, de uma pessoa passando por um contato, pedindo para você pagar um boleto, que ela bloqueou a conta, ou porque ela precisa fazer uma transferência rapidamente e o token bloqueou ou passou limite. Esse é um golpe extremamente comum aqui no Brasil e que vem crescendo diariamente, né? Algo que, por mais que a gente trabalhe em conscientização, ainda é algo que é bastante comum das pessoas caírem nesse tipo de golpe. Casos da falsa herança, né? Aquele e-mail que a gente recebe falando que você é o único herdeiro de uma fortuna de um parente, normalmente ali na Europa, e aí você tem que pagar uma taxa, né? Promoções falsas aí usando nomes de grandes marcas, né? Então, trouxe um exemplo de uma promoção falsa da Coca-Cola, que se você encaminhasse a mensagem
ganharia um frigobar, né? Então, são diversas formas que os atacantes utilizam para conseguir levantar mais informações sobre as vítimas, né? E a partir dali alavancar ainda mais dados a seu respeito. Uma outra coisa que ajuda bastante a enumeração, apesar de ser algo extremamente comum aqui no Brasil, é a questão do Pix, né? Hoje a gente pode ter como Pix o número do telefone, o CPF, o e-mail, ou as chaves aleatórias, né? E às vezes só com o número de telefone você já vê que tem uma conta bancária atribuída, ele já te traz o nome daquela pessoa, a instituição que ela tem uma conta, parte do CPF. Então, essa própria informação ajuda os atacantes a fazerem o processo de enriquecimento, né? Eu posso usar um CPF também, ele vai me dizer em que banco aquela pessoa tem conta. Isso tudo já facilita todos os processos de engenharia social, ou seja, a partir do momento que eu sei que o seu número de telefone tem uma chave Pix atribuída no banco X, por exemplo, e o seu nome é João, e parte do seu CPF é, como está ali no exemplo, né, 668, eu posso mandar um SMS para você falando, olha, João, aqui é do banco X, tem um débito no valor de R$ 5.000 no CPF e tal. Se você não reconhece, ligue para essa central de atendimento, é uma central de atendimento falso, que vai te direcionar para um outro golpe. Então, não que o Pix seja ruim, pelo contrário, mas ele acaba expondo algumas informações que são bastante úteis para os atacantes, tá? E isso, em qualquer data broker também, como a gente tem diversos hoje pelo país ali, acabam sendo utilizados para fazer o processo de enriquecimento, ou seja, eu tenho um CPF, eu consigo buscar os dados cadastrais atribuídos àquele CPF, como está aqui nesses prints da direita, né? Eu tenho ali, com base no CPF, o nome da pessoa, o endereço, parentes relacionados. Eu posso fazer a mesma pesquisa também com o número do telefone e por aí vai. Então, eu consigo enumerar uma série de outros dados, tá? Eu tenho um outro problema, que são os vazamentos de dados públicos, né? E aí a gente, infelizmente, tem alguns problemas, porque essa é uma informação que tem uma via legal, que ela precisa ser exibida, mas indiretamente ela acaba expondo as pessoas, né? Então, tenho dois casos aqui, um de um processo de concurso da Secretaria Municipal de Educação de Nova Serrana, que está convocando os candidatos aprovados em um determinado concurso, e ele aparece o nome da pessoa, o cargo, o CPF dela. Essa é uma informação que está pública na internet. Então, com essa informação, o atacante também já consegue fazer todo um processo de enriquecimento. Ali na Fundação de Biblioteca Nacional também, trazendo o nome da pessoa, o CPF, ou seja, quem já prestou concurso público ou participou de vestibular em universidade pública, possivelmente tem dados expostos de forma oficial, digamos assim, né? Ou seja, a própria, por obrigação da lei, tem que fazer essa exposição. Mas se eu não tiver tudo isso, os atacantes resolvem o nosso problema, né? Como que eles resolvem isso? Vendendo essas bases de dados também. Então, hoje você consegue comprar bases de dados de logins e senhas a valores irrisórios, né? Então, você consegue comprar pacotes ali de 10.000 logins e senhas por R$ 120. Tendo em vista que o atacante não vai pagar esses R$ 120 do bolso dele, ele vai usar dinheiro de terceiro para pagar, é super barato para ele, né? E eu também consigo comprar um conjunto enorme de informações do outro lado, né? Como certidão de casamento, CNH, RG, CPF, consigo comprar documento de veículo, atestado médico, documentos de ordem, como OAB, CRM, coisas do gênero, há também preços bastante irrisórios. Então, do ponto de vista de fraude, ele consegue montar documentos com essas informações facilmente, né? E os data brokers também existem do lado criminoso da coisa, ou seja, os próprios criminosos constroem os data brokers deles, né? E isso é vendido também, desculpa, facilmente na internet. Então, você consegue comprar aí
acessa um data broker durante 7 dias por cerca de R$ 100, onde você consegue ver em alguns deles até a foto da pessoa, a assinatura do documento que ela utiliza, ou seja, você tem todos os dados ali prontos para fazer um ataque de engenharia social e utilizar isso da forma que você quiser, né, para o atacante. Então, dá para ele construir muita coisa com base nisso. O que os atacantes acabam utilizando para fazer todos esses ataques, né? Tem diversas técnicas que eles acabam utilizando para enumeração. E aí, olhando o lado corporativo, né, eu trouxe alguns casos aqui que são os que mais chamam a atenção e os mais complexos da gente tratar hoje, né? O primeiro deles é a questão do que eles chamam de checkers ou testadores. Então, são ferramentas que eles constroem para validar se aquele login e senha que eles coletaram por um phishing ou que a própria pessoa forneceu de repente para eles, eles estão ativos em quais plataformas. Então, às vezes você recebeu um phishing de um banco, colocou lá o seu login e senha, e esses testadores vão validar esse login e senha em diversos outros sites além do banco, né? Porque a gente sabe que hoje esse é um número global, quase 70% da população global utiliza o mesmo usuário e senha em mais de um site. Então, a chance da pessoa ter usado o login e senha dela numa plataforma de e-commerce, num marketplace, num e-mail, ela é extremamente alta. Então, esse testador vai pegando essas credenciais e validando em todas essas plataformas de forma automatizada, né? E eu posso comprar esses créditos também, ou seja, eu consigo comprar acesso a esses testadores, alugar eles, né? É um modelo de negócio como serviço hoje, inclusive, a valores também extremamente irrisórios, ali em cerca de R$ 30, R$ 200, dependendo do período que eu queira, né? Qual que é o grande problema disso, né? Se eu sou uma das empresas que estão testando isso, ou seja, vamos supor ali, ele tem testador de wall, de terra, vamos supor que nós sejamos o wall. Como que a gente detecta que existe uma ferramenta dessa testando logins e senhas na minha plataforma? E como que eu evito que meus clientes sofram com isso, né? Não tenho os logins e senhas ali testados dentro de um ambiente. Esse é o grande desafio que a gente tem hoje quando a gente olha lidar com credenciais de consumidores, né, dentro das nossas plataformas, não só credenciais, mas cartões também é um grande problema, né? Tem alguns testadores que o teste de cartão de crédito, por exemplo, envolve uma transação financeira. Então, o testador ele vai simular uma compra, na realidade, ele vai realizar uma compra naquele cartão em valores pequenos, em geral, R$ 4, R$ 5, para ver se aquele cartão está ativo ou não, ou seja, se o cartão coletado, a data de validade, o CVV, o card holder, né, que é o nome que está impresso no cartão, está ativo, e se tiver, ele já faz a aprovação e vende isso também em marketplaces a valores bastante irrisórios. Tem outros problemas que a gente encontra, né, como, por exemplo, métodos de internet, de usar a internet gratuita ali para operadoras, todas elas, testadora de CPF, então você só, esse testador de CPF é até extremamente simples de utilizar, porque ele é um bot de WhatsApp, então você simplesmente dá um comando no WhatsApp com o número de CPF e ele já te dá todos os dados cadastrais daquele CPF ou de um número de telefone. E você compra esses créditos ali do vendedor desse bot. Então, aonde ele vai consultar essas informações, como que ele está validando isso, é um dos grandes desafios que a gente tem, né? Porque por trás disso tudo, ele está batendo, né? Ele está usando a infraestrutura de corporações para validar essas informações e entregar isso para outros criminosos fazerem algum tipo de ato ilícito, né? Eu trouxe um outro grande problema, que é o calcanhar de Aquiles hoje, principalmente quem lida com e-commerce e marketplaces, ou seja, plataformas com grande volume de consumidores, que são o que eles chamam de open bullets, né? Que é uma grande plataforma
desculpa, de teste massivo de logins e senhas. Então, do ponto de vista de detecção disso, na infraestrutura é extremamente complexo, porque cada requisição que chega na plataforma, ela chega na infraestrutura como se ela fosse um usuário legítimo validando um login e senha. Então, você tem um endereço IP residencial, você tem uma assinatura de navegador residencial, você tem uma tentativa de login e senha única, ou seja, você não tem o password stuffing, né, ou brute force, que é aquela tentativa de ter várias senhas para o mesmo login. Você tem um comportamento de 1 para 1. E detectar isso na massa de requisições que a gente tem hoje nas plataformas é algo bastante complexo do ponto de vista de defesa. E isso é bastante explorado hoje pelos criminosos para criar essas plataformas de Open Bullet, né, que é uma ferramenta de testes, para validar se isso está ativo ou não, se aquele login e senha capturado, ele é válido ou não naquela infraestrutura. Tá? Então, detectar e bloquear isso tem sido bastante exaustivo pelas corporações, né? E aí eu trago agora para vocês esses problemas, ou seja, a gente, resumidamente, do lado corporativo, a gente tem esse problema de detectar esses testadores, sejam eles os checkers de múltipla plataforma ou as plataformas como o Open Bullet, que a gente comentou, a dificuldade de detectar isso cada vez mais do ponto de vista de assinatura de endereço de conexão, né, de endereço IP, porque eles utilizam redes de proxies residenciais, tem até malware hoje que infecta a máquina de um usuário e não faz nada além de compartilhar a internet desse usuário para outros ataques, né, para que ele seja um proxy sem perceber. O que isso impacta em performance de aplicação? Imagina, um atacante ele vai fazer um teste massivo de logins e senhas na sua plataforma, né? A plataforma está preparada para receber muitas requisições num curto espaço de tempo, de forma massiva. Tem casos que você acaba gerando um ataque de negação de serviço, né? Indiretamente por conta desses testes. Então, o atacante vai testar uma base de logins e senhas e às vezes ele coloca a infraestrutura abaixo nesse teste. O outro problema que a gente tem é do ponto de vista investigativo, né? Para a gente trabalhar na investigação de todos esses problemas é algo bastante complexo, porque até a gente mapear quais são os padrões, quais são as técnicas que eles estão utilizando para fazer esses ataques, também é bastante moroso por conta de toda a complexidade de infraestrutura utilizada ali. E a gente depende, por vezes, além de falar com parceiro, falar com cliente, de ter sensores na infraestrutura para ajudar nesse processo de investigação. O cliente tem uma infraestrutura gigante, mas não tem sensores que nos entreguem informações para a gente lidar no dia a dia. Então, e aí, eu já falei bastante de problema, né? Antes que vocês me chamem do mensageiro do apocalipse aqui, eu vou passar para quem pode falar um pouco de como resolver todos esses problemas aqui. Jonas, aí se quiser continuar agora contigo. Perfeito. Agora que eu trouxe os problemas, vamos Já conversar falei um muito pouco problema, né? sobre a detecção, né, e mitigação e até solução, tá, desses problemas, tá? Então, uma breve introdução sobre a detecção de fraude, tá? Então, o Gartner considera, tá, o OFD, Online Fraud Detection, uma tecnologia fundamental implantada nos canais digitais para evitar perdas diretas e indiretas e mitigar riscos. Tá? As principais capacidades do mercado OFD, tá, consistem em, no mercado OFD eu digo as tecnologias, né, que possuem desde mitigações ou até soluções contra fraudes. Monitoramento de transações de pagamento para detecção de atividades suspeitas, proteger a integridade do processo de login para evitar o controle de conta, o account takeover, tá? E aumentar os processos de comprovação de identidade para impedir a fraude de novas consultas. Mas o que é isso e qual tecnologia eu vou usar? Tá? O grande desafio, tá, é como é que eu vou implantar uma proteção e integrar todas essas proteções. Tá? Então, isto já é um problema até para quem está implementando. Então
O futuro da proteção contra o abuso de fraude é gerado dinamicamente por proteções sob medida. Mas o que é proteções sob medida? Como é que eu vou criar proteções para a minha aplicação? Eu não vou utilizar, eu vou ter desde soluções baseadas nas assinaturas, coisas que eu já sei que eu devo bloquear, mas eu devo também estar alinhado com os fluxos do meu negócio. Então, se as restrições de prevenção de abuso e fraude forem ajustados exclusivamente à sua organização e à maneira específica como os consumidores interagem com suas propriedades digitais, você poderá impedir ataques alterando seus fluxos de trabalho, regras de negócio e jornadas do usuário. Então, se preocupa também com a jornada do usuário. Utiliza o UX, principalmente a experiência do usuário, ao seu favor. O atacante, ele não sabe qual é a experiência do usuário, ou muitas vezes ele nem fala nem a mesma língua do teu usuário. Então, utiliza os fluxos de trabalhos para o usuário, tá? Para fazer os teus, para não só preocupar com os ajustes de segurança da tua aplicação, mas focada também em usuário. Pode passar, Thiago. Então, o alvo é o usuário, tá? Então, o atacante, uma fraude digital, ele vai se preocupar com o usuário. Então, tu tem que proteger a conta de usuário, não significa implantar proteções na aplicação e infraestrutura, tá? Então, como o Thiago mesmo comentou, muitas vezes os dados vazados do usuário foi antes de chegar na tua aplicação, tá? Os dados vazados do usuário nem passam pela tua aplicação, às vezes nem é culpa sua, tá? E também há um malware na aplicação do usuário. Como é que eu vou identificar isso? Tá? A experiência do usuário é um desafio para implantar mecanismos de segurança. Então, se eu simplesmente, como é que eu vou tornar minha aplicação segura de qualquer ataque? Fazendo com que ninguém acesse ela. Então, ela está segura, está fechado a 7 chaves dentro de um cofre que ninguém acessa ela. Não, mas eu preciso vender. Como é que eu vou, meu e-commerce vai vender? Bom, então vai ter que implantar mecanismos de segurança e, ao mesmo tempo, se preocupar com a experiência do usuário. Porque se você efetuar diversos tipos de bloqueios, eu quero bloquear todo o acesso vindo de determinados países, quero bloquear todos os acessos, que tentar, a partir de determinada quantidade de requests, em algum momento você vai complicar a experiência do usuário. Tá? Um roubo de informação ou fraude pode não passar pela aplicação ou infraestrutura. Tá? Então, também ocorre a venda de informações, tá? Então, esse roubo de informação pode talvez nem passar pela infraestrutura da empresa em si. Pode passar. Então, utilizar os dispositivos ao seu favor, tá? Então, o dispositivo do usuário também é um aliado para o combate do ataque, tá? Mas o que eu vou utilizar do dispositivo do usuário, tá? Utiliza o mais lógico do dispositivo do usuário. Todo usuário, para acessar a área de login, ele deve passar pela a tela de login? Sim. Então, coloque na sua aplicação. Ao acessar a tela de login, eu devo passar por uma validação do usuário sem ele fazer direto um post dentro da minha aplicação. Toda a minha aplicação, os agents são identificados a cada versão de aplicativo? Sim. Então, defina isso dentro da sua segurança. Tá? Então, também da usabilidade e segurança, equilíbrio entre usabilidade e segurança por meio dos cabeçalhos que podem tornar os aplicativos mais versáteis ou seguros. Tá? Então, utilizar headers de segurança conforme ao WASP, tá? Também vai trazer a segurança para o dispositivo final, tá? E também para a sua aplicação. Tá? Então, informar para o usuário qual é os domínios que podem acessar os meus arquivos estáticos. Por que isso é importante? A primeira coisa de uma fraude de um site, o que ele vai fazer? Vai copiar todo o site dinâmico, tá? E vai apontar todos os arquivos estáticos para o seu domínio de estático. Se você definir uma política CORS, a primeira coisa que o atacante vai bater e vai dar erro no seu site fraudulento ele não vai conseguir abrir nenhum arquivo estático. Tá? Realizar o header de HSTS, nada mais é definir quais domínios sempre deve trafegar de forma segura, com HTTPS, tá? Para que não ocorra, por exemplo, uma fraude em cima de HTTP de um domínio. Tá? Algo que eu até não coloquei na apresentação, que não se refere a acesso da aplicação, é quais certificados podem ser emitidos para os seus domínios. Então, criar uma entrada do tipo CAA também para o seu domínio é importante. Tá? Então, Certificate Authorization
Certificate Authority Authorization. Tá? Então, quais entidades certificadoras podem emitir certificados para os seus domínios, para que não ocorra, por exemplo, uma emissão incorreta. Já aconteceu mais de uma vez, né, de autoridades certificadoras serem comprometidas por emissões fraudulentas dos seus certificados. Então, meu site, ele utiliza iframe? Não. Então, bloqueia Xframe Options. Então, utiliza a mesma coisa. A permissão mínima também serve para recursos mínimos. Os recursos que eu não utilizo, bloqueia por default. Tá? Então, outra questão é validar se o header de referer está correto. Então, o atacante ele também usa bastante isso. Tá? E sempre está alinhados ao fluxo do usuário, ao fluxo do teu cliente final. Tá? A engenharia reversa serve para trazer e mapear a tua aplicação e comportamentos da aplicação. E o fluxo do usuário serve para, muitas vezes, barrar este atacante. Então, o atacante ele vai ter que fazer engenharia reversa também dos teus usuários, engenharia reversa também dos teus dispositivos. Isso é extremamente complexo para o atacante. Então, tu começar a implantar segurança nos teus fluxos de trabalhos, tá? Então, ele se torna bem diferente dentro da parte de segurança. Então, o atacante ele já está acostumado com fluxos de segurança, o atacante já está acostumado com bloqueio de SQL injection, bloqueio de user agent, rate limit, assim por diante. Mas agora, ele não está acostumado a bloqueios por fluxos de trabalho. Tá? Isso se torna eficiente. Tá? Então, como eu comentei, a filtragem de padrões. Então, o que não é padrão, eu devo bloquear. Não é padrão eu ter... por padrão, eu aceito apenas determinados headers de refer. Por padrão, o usuário deve acessar a área de login antes de efetuar um post do conteúdo para validar o usuário e senha. Por padrão, o usuário deve estar logado para acessar a área sensível do site. Então, utilize todos esses mecanismos, tá? Como o fluxo de segurança do teu site. Pode passar, Thiago. Então, um design seguro, tá? Não pode ser corrigido para uma implementação perfeita, pois, por definição, os controles de segurança necessários nunca foram criados para a defesa contra ataques específicos. Tá? Então, eu trouxe esse item da WASP, tá? Em Security Design. Tá? Mas o que é um design seguro? Tá? Então, vou deixar só vocês pensarem, não, mas o que vai ser um design seguro para a minha aplicação? Tá? Então, quais mecanismos eu vou implementar no design seguro? Tá? Como eu vou identificar um design seguro? Tá? Pode passar o slide. Então, o design seguro é uma categoria ampla que representa diferentes pontos fracos, expresso como design de controle ausente ou ineficaz. Tá? Então, como eu comentei anteriormente, os fluxos de trabalho, tá? que eu coloco, tá? Utilizar os mecanismos de segurança com base no teu comportamento, tá? Mas entender também o comportamento da tua aplicação. Tá? Um dos fatores que contribui para um design seguro é a falta de perfis de riscos de negócio inerentes ao software ou sistema que está sendo desenvolvido, tá? E, portanto, a falha em determinar o nível de design de segurança necessário. Tá? Pode passar, eu vou dar alguns exemplos agora. Tá? Então, o que vai ser uma falta de recurso necessário? Então, de nada adianta implementar mecanismos de proteção contra roubo de sessão se o header de autorização é o mesmo para todos os usuários. E acredite, isso acontece mais do que vocês imaginam. Tá? O header de autorização ou o token usado para autenticar os usuários é o mesmo para todos. Tu autenticou um usuário ou cadastrou um usuário, tu só troca o ID e tu consegue enumerar a base inteira dos teus clientes. Tá? Enumerar a base inteira e além de obter cupons. Tá? Isso acontece muito mais do que vocês imaginam. Tá? Implementar o MFA, tá? Se após autenticar o usuário, mecanismo de controle de sessão é o cookie e não possui nenhuma proteção contra tampering. Ou seja, eu efetuei a proteção do meu usuário, botei MFA, botei um duplo fator de autenticação, tá? Fiz a validação a validação facial, a validação de biometria, tá? E o único mecanismo que controla a sessão do meu usuário é um cookie. Tá? Se o meu usuário recebeu o cookie 123, tá? E no dispositivo o atacante chegou e disse, não, eu não sou o ID 123, eu sou o 456, e a tua aplicação aceitar isso, tá? É um design seguro. Tu deve validar qual é a sessão que foi enviada para o seu usuário e não confiar na informação que o teu usuário envia. Tá? Isso também é o Zero Trust. Tá? Então, qual é a regra
para tu implantar a fraude. Desconfiar de tudo e a todos. Tá? Implantar quais são os padrões de segurança e alinhados ao fluxo dos usuários. Entender qual é o Happy Flow e, a partir desse Happy Flow, implantar os mecanismos de segurança. Tá? Então, quando a gente começa a avaliar esse Happy Flow, tá? Vocês começam a ver que o atacante está utilizando um header vindo de um proxy. O atacante está utilizando ele está trocando o cookie enviado pela origem. Tá? Isso é um cross-site request forwarding. Tá? Ele está fazendo roubo de sessão com takeover das contas. Tá? Então, ele está pegando esses cookies. Falando um pouco dos cookies. Tá? Então, tu deve implantar algumas seguranças a mais em seus cookies da tua aplicação. Tá? Então, HTTP only, se ele está como security, informações sensíveis. Tá? Então, eu vou chegar e comentar que se você começar a mapear muita informação que está trafegando, às vezes, simplesmente bota um proxy, começa a mapear o que teus usuários estão acessando, tu vai ver que até cookie vai ter dados de informações sensíveis em texto claro. Vai ter cookie com dados de CPF, vai ter cookie com dados de ID, vai ter cookie até com dado com a inicial do cartão de crédito. Tá? Então, essas informações não podem estar sensíveis. Tá? Essas informações, inclusive, nem deveriam navegar. Tá? É uma quebra até mesmo do PCI. Tá? Pode passar, Thiago. Então, qual é a tendência, tá, do mercado, tá, de OFD? Então, a tendência é cada vez mais, tá, implantar as ferramentas de fraude digital dentro da jornada digital do cliente. Tá? Então, a tua aplicação, você já tem os mecanismos de segurança, mas os teus clientes, a jornada do teu cliente nem sempre é segura, ou não utiliza os fluxos de trabalho do teu cliente ao seu favor, tá? Porque o atacante ele já sabe como enumerar, já sabe fazer engenharia reversa da aplicação, tá? Mas ele não conhece o teu fluxo de trabalho, não conhece o teu Happy Flow. Tá? Então, esse é utilizar o teu cliente, o teu fluxo de trabalho, a tua jornada, tá? Contra a fraude digital. Tá? Então, a definição de linhas entre então, a prova de identidade, caso de uso e autenticação do usuário. Tá? Então, provar a identidade do usuário e aliado também à autenticação. Tá? Os limites de proteção desses eventos já estão desaparecendo. Tá? Os vendedores se concentram cada vez mais na prevenção de fraudes na jornada digital do cliente. Então, eu vou repetir várias vezes, jornada digital do cliente. Tá? A experiência do usuário se torna extremamente eficiente. Tá? Então, a gente às vezes percebe que a gente implanta regras de segurança, conseguir combater o ataque, mas afetou financeiramente a minha empresa porque eu impactei a jornada do meu cliente. Tá? Então, é importante, tá, tu aprender com segurança, tá, alinhado ao negócio. Tá? Então, não se fala mais... o time de segurança não é mais aquele time isolado do negócio. O time de segurança já tem que tem que ter uma visão muito mais 360. Tá? Então, introduzir gradualmente a funcionalidade de orquestração entre outros fornecedores, tá? Também é uma nova tendência do mercado. Mas o que é a orquestração, tá? Entre fornecedores? Pode ir, Thiago. Então, utilizar recursos, tá? Então, a gente sabe que nenhum fornecedor faz tudo, tá? E se faz tudo, não faz tudo bem, tá? Então, integrar, fazer orquestração entre soluções. Então, utilizar uma solução de bot mitigation, tá? Utilizar uma solução de device ID telemetria, tá? Utilizar uma solução de módulos de biometria, tá? Então, percebe-se que são as camadas aqui, então essa imagem já mostra, inclusive, as camadas que deve se aplicar, tá? Essa imagem foi retirada do Gartner, tá? E monitorar, ou seja, ter a visibilidade entre as transações e os eventos da tua aplicação, tá? Então, a partir desses eventos, tu vai conseguir mapear padrões, identificar, inclusive, padrões fora da curva, tá? Quais são os padrões fora da curva, tá? O padrão fora da curva, às vezes, não é aquele usuário que está tentando várias vezes autenticar no mesmo CPF, mas aquele usuário que está fazendo a troca de CPF, tá? Então, é normal um mesmo device ID trocar 10, 15, 20, 1000 vezes de CPF? Não, nenhum usuário. Não existe uma casa com 1000 pessoas que usam o mesmo dispositivo e ficam trocando de CPF em tão pouco tempo. Tá? Qual é o tempo
normal para um usuário acessar a aplicação ou acessar determinados conteúdos da minha aplicação. Então, também até esse tempo é importante. Tá? E isso utilizar alinhado a solução de bot manager, tá? Alinhado a solução de monitoramento de transações e assim por diante. Tá? Bom, agora eu vou repassar a comunicação para o Thiago. Então, eu já falei um pouco de soluções. Tá? É muito importante a orquestração, tá? Para alinhar as tecnologias aos seus favores. Tá? Então, eu não consigo implementar a orquestração dentro da minha aplicação, eu não consigo, ou o timing da minha aplicação, o timing acaba se tornando extremamente complexo devido aos eventos. Tá? Então, eu já falo que Black Friday já praticamente é amanhã, tá? Então, já está chegando em outubro, quase novembro, tá? Quando já fala de novembro, já estamos falando de dezembro, também é uma época de muitas vendas, tá? Então, a orquestração também pode ser alinhado a Edge Computing, também pode ser alinhado a uma CDN. Tá? Então, trazer esses serviços para a Asian, tá? Também é uma forma de prevenção de fraude para alinhar com o nosso serviço de marketplace. Então, integrar com uma solução de bot mitigation, integrar com soluções da Axor para identificar desde fraudes de cartão de crédito até vazamentos de senha, tá? Integrar com serviço de reputação de IP, tá? Implementar regras alinhadas no negócio e ter visibilidade completa de todos os logs de ação. Tá? Então, também o serviço de Edge, como o serviço da Asian, também pode ajudar muito, tá? A aceleração digital e a orquestração da sua aplicação. Pode ir, Thiago. Maravilhoso. E eu vou trazer um pouquinho o pós, né? Ou seja, o que fez a diferença aí nos casos de incidentes que a gente trabalhou, né, nesse tempo todo, nas investigações, né? Eu vou fugir um pouco da ordem que está aqui, até para pegar o gancho, né? A questão de parceiros de negócio, como você bem colocou, foi essencial para a gente conseguir resolver os problemas na causa raiz. Não dá para fazer tudo, cada um tem a sua especialidade. A centralização de logs ajudou muito a gente ter visibilidade do todo e conseguir mapear onde estavam os gaps e como que estava sendo o ataque sendo realizado. Isso envolve também o sensoriamento nas aplicações, controlar aquele timing que você comentou, né, de qual é o tempo de navegação. A gente teve um caso de uma fraude em companhia aérea que o tempo para emissão do bilhete pelo fraudador era mais rápido do que o melhor funcionário da companhia. Então, o cara conseguia emitir um bilhete mais rápido do que os próprios funcionários da companhia que conheciam o processo fim a fim. Um outro ponto foi o conhecimento sobre o ataque. Então, como que funcionam esses métodos de proxy, como que funcionam esses testadores, como que é essa infraestrutura que esses atacantes utilizam, quem são os data brokers, como que eles fazem o enriquecimento de dados, quais são as técnicas que eles utilizam para dar bypass nos processos de defesa, ajuda a gente a entender aí como uma estratégia de contra-inteligência, como moldar a estrutura de defesa de uma forma mais estratégica, fazer com que o cliente invista naquilo que realmente vai dar mais resultado para ele. Tá? E a hora que a gente olha isso no framework do NIST, por exemplo, onde a gente vai ali desde a camada de identificação até a parte de recovery, hoje tanto a Axor quanto a Azure conseguem apoiar vocês aí em todas essas frentes, né? Olhando a parte da Axor em si, a gente olha muito a questão do lado externo da infraestrutura do cliente, ou seja, da borda, da casa para fora, né? Não tem mais borda, então é da casa para fora ali. O que a gente tem de repositório exposto, dimensões em Deep Dark Web, de vazamento de dados, de credenciais. O Jonas falou de cookies, né? Os arquivos de cookies são um dos arquivos que são exfiltrados por aqueles malware stealers que eu comentei no início do nosso bate-papo. Então, o cara tem o seu login, a senha e tem o cookie com a ID de sessão, ele consegue facilmente logar em diversas aplicações aí de mercado por conta de falha de desenvolvimento. A parte de monitoramento e entendimento exatamente ali de como o ataque funciona, quem são os threat actors, né, os TTPs ali, quais são as táticas, as técnicas, os procedimentos que esses criminosos têm utilizado para fazer os ataques.
E aí a gente brinca onde a gente menos quer atuar é na última camada ali de recuperação, que é quando o cliente já teve um incidente e a gente precisa entrar para colocar uma camada de entendimento um pouco mais rápida e dar uma visibilidade junto aos parceiros de negócio do que está acontecendo, para que tenha uma resolução de causa raiz aí rapidamente. Tá? Faço convite aí para vocês, quem quiser entender um pouco mais da Axo, tem um QR Code, depois só entrar ali, preencher o formulário para bater um papo e a gente conversar um pouco mais a fundo das nossas plataformas, mas vou usar o tempo agora aqui para a gente fazer as perguntas e respostas e interagir com o pessoal, que eu vi que tem bastante pergunta aqui no nosso chat. Show de bola. Thiago e Jonas, muito obrigado pela apresentação de vocês. Show de bola, conteúdo muito bacana mesmo. E vamos para as perguntas e respostas agora, né, pessoal? Agora vamos abrir aqui o chat. Pessoal, se vocês tiverem alguma pergunta, se vocês tiverem alguma coisa que queiram levantar aqui, só jogar no chat que eu trago aqui para os apresentadores. Mas já temos perguntas que eu quero passar para você, Jonas, e para você, Thiago. Qual a diferença entre security by design e security by default? Quem vai querer essa aí? Vamos lá. Quem vai? Vai você, Jonas, ou vai eu? Pode começar, Thiago. Eu só finalizo ali. Tu traz lá. o problema, eu trago a solução. Vamos lá. O problema é que assim, ninguém colocava segurança no processo de desenvolvimento de uma aplicação. Isso era colocado na última fase, normalmente. Vamos fazer um MVP, o negócio precisa ir para o ar rápido, e ninguém nunca pensava em segurança. Tá? Então, o conceito de security by design e by default também é que desde a concepção de um produto ou serviço, eu já pense em critérios de segurança por default e já coloque isso no design desse produto. Então, o produto já nasce com critérios de segurança e já vai por default, tudo dentro da organização precisa atender esses requisitos. Ou seja, se eu definir que a minha aplicação vai trabalhar com MFA e vai trabalhar com, sei lá, com proteções contra cross-site request forgetting ou anti-bot, coisa do gênero, tudo que eu for conectar dentro do meu supply chain, dentro dessa aplicação, ou seja, vou consumir uma API externa, vou usar um software de telemetria, tudo isso precisa estar dentro do mesmo padrão de segurança, porque às vezes a gente coloca questões de segurança, mas você, para manter compatibilidade, precisa rebaixar esse nível aí. Eu vou trazer ainda um desafio, tá? É importante, tá? O security by design, tá? Security by default, ele vai muito mais no momento que a aplicação ele está sendo desenvolvida, tá? Mas security by design está alinhado à sua orquestração. Por quê? As aplicações, elas é normal que elas evoluam, tá? Que elas estejam dentro da aceleração digital, tá? E que, eventualmente, algumas empresas sejam compradas ou aumentem a sua carteira de clientes, né? E aumente a tecnologia. No momento que tu já implanta, tá, os teus designs dentro da orquestração, tá? Tu só traz para dentro as novas empresas. Então, vamos dizer, uma plataforma de e-commerce, ele comprou uma segunda plataforma de e-commerce, ou comprou outras marcas. Tá? Então, traz para dentro da sua orquestração as outras aplicações, para que implante os seus mecanismos de segurança. Tá? Porque a aplicação já está desenvolvida, tá? E às vezes vai ter mecanismo de segurança que está abaixo do esperado, tá? E segurança também abaixo do esperado. Tá? Então, sempre a parte de security by design está alinhada à sua orquestração, é muito importante, tá? Para a sua aceleração digital. Tá? Porque senão, conforme tu vai adquirindo novas empresas, conforme tu vai adquirindo, botando novas aplicações dentro da tua, adicionando novos recursos, tá? Então isso acaba sendo uma nova barreira ou até dificuldades ou trazendo novas vulnerabilidades, tá? Para o teu site ou para a tua aplicação. Perfeito. Não, perfeito. Engraçado que agora a segunda pergunta até pega o gancho com o que foi comentado agora, né? Que é como eu faço para implementar a orquestração nas minhas aplicações. Tu até falou um pouquinho já disso aí, né, Jonas? A orquestração, tá, vai muito alinhado de quais tecnologias tu quer implantar, tá, e quais recursos tu quer implantar.
tá? Orquestração vai ser, eu vou implantar eu vou utilizar uma CDN, vou utilizar um proxy, tá? Na frente de todas da minha aplicação e vou implantar os recursos de segurança necessários. Então, eu vou conectar uma solução de bot mitigation, eu vou conectar uma solução de MFA, tá? Eu vou conectar soluções de fraudes, tá? E assim por diante, eu vou conectar dentro da minha aplicação. Então, eu orquestrar a minha aplicação, isso é importante, tá? Não se fala mais em segmentação da minha infraestrutura, tá? Se fala agora em segmentação da minha aplicação, tá? Então, já mudou alguns conceitos, né, de se colocar ou de implantar quando a gente se desenvolve e, inclusive, ter visibilidade na aplicação como um todo. Eu não consigo ter visibilidade na aplicação com infraestrutura totalmente segmentada, tá? Mas eu consigo, com uma aplicação trazendo orquestração, consigo ter a visibilidade da aplicação. Perfeito, show de bola. Até um comentário aqui que o Jorge Pereira fez no chat. A volumetria de ataque é muito grande. Por mais que eu tenha um modelo de design default, ele teria que estar em constante revisão, né? Sim, tá? Se tu não analisa o teu ambiente, não controla, tá, os comportamentos do teu ambiente, tá, tu vai estar sempre atrás da causa, tá? Então, eu vou sempre, ocorreu um ataque, tá? Ocorreu um ataque, foi, caiu. Tá? Caiu o quê? Não, caiu uma aplicação. Beleza, caiu tua aplicação, aconteceu, puxaram um cabo de rede, tá? Caiu a luz, o que aconteceu? Não, caiu porque eu fiz uma revisão da minha aplicação, identifiquei que um acesso de SQL Map, então um acesso oriundo da Turquia, da China, tá? Acessou a minha aplicação, tá? E eu vi que isso ocorreu uma queda ou efetuei a mitigação necessária para já bloquear esse acesso antes que ocorresse qualquer queda, né? Perfeito. Temos mais uma pergunta aqui, vindo do Marcos Souza. Qual a metodologia utilizada ou a mais adequada para a centralização de logs e quais as principais vantagens na utilização, levando em conta que o processo de manutenção e visualização de logs é trabalhoso? Essa pergunta é boa. Bom, vamos lá. Vou pegar essa, Jonas, aí você Vai lá. complementa. A questão de logs, o primeiro ponto que a gente tem que ter tem muito cliente que quer colocar todos os logs de tudo ao mesmo tempo. E aí você tem aqueles gráficos maravilhosos, aquele monte de informação rolando na sua tela e que no fim do dia não te responde nenhuma pergunta. Eu particularmente gosto de levar logs e ir centralizando logs. A melhor estratégia que a gente olha para isso é em cima de casos de uso. Então, pense no seguinte, olha, se eu tiver que fazer um tracking de um usuário para identificar que ele entrou na minha plataforma de e-commerce, qual é o device que ele entrou, de onde veio esse IP, GeoIP, ISP, qual foi o tracking dele dentro da aplicação, qual foi a requisição, até o lado financeiro e a parte, pensando no e-commerce, né, a aprovação de uma transação financeira e o delivery de um produto, quais logs eu precisaria centralizar para essa jornada, para esse case de uso. E aí você junta isso numa plataforma. Existem diversas ferramentas hoje para fazer correlação de logs, aí tem Cience, que dá uma visibilidade mais de segurança, tem plataformas que lidam com você montar um grande BI, né, em cima dos logs. Até porque a retenção de logs também é algo bastante custoso, porém, entretanto, todavia, a gente tem alguns órgãos regulatórios que me obrigam a reter logs por alguns períodos de tempo. Então, a gente tem que ficar atento a essa retenção de acordo com o marco regulatório. Mas a melhor estratégia é a gente pegar em cima de cases de uso. E aí, mapeiem os cases de uso que vocês tenham e pensem em colocar logs que te respondam na primeira até a última milha desse case de uso aí para ter a visibilidade aí da transação. Tá? Perfeito. Show de bola. Complementar alguma coisa aqui, Jonas? Podemos pular? Perfeito, perfeito. Acho que o caso de uso é importante, tá? É importante também entender monitorar, às vezes, utilizar eventos, tá? Dentro da sua infraestrutura, dentro da seu banco de dados, tá?
e a partir disso criar seus casos de uso. Eu não sei quais são os casos de uso, tá? Quais são teus eventos, tá? Que disparam um determinado caso de uso. Tá? Então, a partir disso, a partir dos teus eventos, começa a tratar teus casos de uso e assim por diante. Tá? A maior dificuldade, tá? Que eu vejo, tá? Das pessoas que querem implantar um CIEM ou querem ter visibilidade dos seus logs, tá? Muitas vezes eles não entendem quais são todos os casos de uso ou não compreendem quais são os casos de uso da minha aplicação, tá? Mas eles sabem quais são as falhas que tem, tá? Ou quais são as falhas, quais são os eventos, tá? Que geram, tá? Determinados problemas. Ou seja, é um evento de uma fraude digital para troca de CPF dentro do Pix, tá? Um evento de estorno de compra, tá? Então, torna esses eventos, tá? Um caso de uso. Tá? Então, essa é a importância, tá? Ou, por exemplo, quais são os eventos que o time de infraestrutura utiliza? São esses. Bom, esses eventos, se eu alinhar com outros eventos aqui que eu tenho, tá? Ele já se torna um caso de uso. Então, essa é a rotina que eu tenho que fazer, tá? Ao mesmo tempo, toda e qualquer jornada do teu cliente é um caso de uso, tá? Então, isso também é importante. Show de bola. Show de bola, Jonas. Show de bola, Thiago. Mais uma pergunta aqui, ó. Vindo do Marcelo Matos Machado. Os recursos de mitigação a ataques, DDoS via IoT, tais como o enorme ataque ao blog Krebs on Security, são os mesmos que são aplicados à plataforma na web? Se não, quais são? Confesso que eu desconheço, não costumo acompanhar o Krebs on Security. Bom, vamos lá. Eu vou falar um pouquinho do que rolou ali, da história, do ponto de vista de entendimento de ameaças. O que rolou foi que o pessoal contratou uma botnet baseada em IoT ali, então desde câmeras CFTV, DVRs, o que vocês possam imaginar, para fazer um ataque à infraestrutura do site do Krebs. O Krebs é um grande especialista na área de cybersecurity, um dos blogs mais renomados que a gente tem. Quem não segue, recomendo fortemente acompanhá-lo, porque é um dos grandes nomes aí que a gente tem, um cara muito sério. E aí a mitigação que a gente tem é muito no sentido de entender qual é o comportamento do ataque, né? Hoje, um ataque via infraestrutura de IoT, em geral, ele é um ataque que ele atua muito em camada 3 ou 2 de infraestrutura, né? Que, por vezes, até a própria infraestrutura de telco já segura isso, né? Mas o grande problema é quando a gente vai para um ataque em camada 7, ou seja, algo explorando diretamente uma sobrecarga na aplicação e não na infraestrutura de conectividade. Então, eu não sei os detalhes ali do ataque em específico, se foi em camada 7 ou 3, mas os modelos de mitigação, eles são muito parecidos, tá? Em geral, camada 3, você faz isso vamos dizer, na primeira milha, no primeiro contato do ataque à sua infraestrutura, e o camada 7 você faz no segundo step, né, que já vem um volume menor ali de requisições para serem tratadas, porém, um volume mais trabalhoso de ser analisado e que é bastante custoso também de infraestrutura para você fazer esse tipo de bloqueio, tá? Mas tem técnicas para bloquear os dois tipos ali. Sim, a ASIAN ela trabalha com o conceito de multi-layer protection, tá? Então, a gente vai fazer a mitigação do ataque dentro da camada IP, tá? Dentro da camada também dentro dos AS, tá? Por ser uma CDN com diversos pontos de presença, tá? A gente vai estar mitigando o ataque muito mais perto da onde esse ataque está ocorrendo. Então, o ataque ocorreu lá da Rússia, tá? Vocês não vão nem sentir o tráfego porque vocês estão acessando o POP do Brasil, tá? Então, ele vai mudar um pouco essa mitigação, tá? Outra coisa que eu comento eu contratei um ataque de DDoS, aconteceu a proteção de DDoS no meu ISP, tá? Ótimo, tá? Onde vem todo o teu tráfego, tá? Que vai bater, tá? Tu vai também mitigar o ataque de DDoS. No momento que ocorreu uma mitigação, que o ataque vai para uma rede mitigada, tá? Então, antes quando estava conectando, fora do ataque, você estava com uma conexão de 30, 40 milissegundos, tá? Sem perda de pacote,
numa mitigação do ataque DOS, ela vai para 400, 300 milissegundos, tá? Com algumas perdas de pacote, tá? Então, é importante, tá? Ter uma CDN com vários pontos de presença, exatamente para mitigar o ataque aonde ocorre, tá? Por a Asion, tá? Cada um dos seus pontos de presença, tá? Ela participar, tá? Ela já ter todos os recursos. O que é todos os recursos? Eu consigo tratar Edge Functions, eu consigo tratar Edge Firewall, tá? Eu consigo tratar Edge Caching, tá? Tudo isso dentro do mesmo ponto de presença, tá? Então, cada ponto de presença ele vai fazer a mitigação, tá? Dos ataques em todas as camadas. Ele vai mitigar o ataque desde o ataque foco na rede, tá? Até o ataque foco na aplicação, tá? Quando o ataque ele está focando mais a aplicação, tá? É importante entender os padrões deste ataque, tá? Porque nem sempre ele vai ser mitigado automaticamente por um centro de mitigação. O centro de mitigação ele vai focar muito mais em rede, menos em aplicação, tá? Então, para isso que utilizar um ARP, utilizar um bot mitigation e assim por diante. Perfeito. Ótimo. Marcelo ali agradeceu. Valeu, Marcelo, pela pergunta. Então, pessoal, estamos chegando aqui ao fim do nosso webinar, tá? Então, queria mais uma vez agradecer ao Thiago e ao Jonas pela apresentação, pelo conteúdo, e agradecer a vocês também pela presença de todos aqui no webinar. Caso tenha ficado alguma dúvida ou surjam novas dúvidas, por favor, entre em contato conosco e a gente vai ter o maior prazer de responder as perguntas, tá? Lembrando de novo, vocês vão receber um e-mail nosso com a gravação e também um link para responder uma pesquisa de avaliação do nosso conteúdo aqui apresentado, tá? Então, isso aqui é muito importante para nós porque nos ajuda a entender se a gente está seguindo o caminho certo com o conteúdo e trazer sempre, né, feedback sempre importante, então sempre trazer melhorias onde é possível. Mais uma vez, agradeço a presença de todos. Jonas, Thiago, sempre um prazer falar com vocês. Uma boa semana a todos e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Obrigado, pessoal.